A manhã era comum. 2 pescadores chegaram ao antigo cais de Faro para verificar as redes. Esta área há muito perdera sua importância. Armazéns fechados, concreto desmoronando, estruturas de madeira em alguns lugares afundando na água. Raramente alguém aparecia por lá. Mas naquele dia eles notaram um barco velho, meio alagado pela água da chuva e dentro, uma mulher. A princípio ninguém entendeu o que exatamente estava acontecendo. O barco parecia como se tivesse acumulado várias semanas de precipitação, mas o que estava deitado na água imediatamente chamou a atenção. Nem pertences, nem bolsa, nem documentos foram encontrados por perto. Apenas uma desconhecida, em roupas molhadas, num lugar completamente vazio. Os pescadores chamaram a polícia. Quando os investigadores chegaram, registraram tudo conforme o protocolo. Barco velho, abandonado há muitos anos. Área circundante, vazia, abandonada. E o principal, marcas características na própria mulher. Nas mãos e pescoço eram visíveis lesões que não podiam ser explicadas por uma queda comum ou passo em falso. Tudo isso imediatamente fez descartar a versão simples de acidente. No início, não conseguiam estabelecer a identidade. Não encontraram documentos com ela. Mas o sistema funciona rapidamente. Pela base de desaparecidos, logo apareceu uma coincidência. Sofia, pouco mais de 20 anos. Muito recentemente havia sido registrado um boletim de seu desaparecimento. Pela descrição, tudo coincidia. Confirmação adicional foi dada pelos parentes. A partir desse momento, a história deixou de ser um conjunto de fatos anônimos. Isso já não era apenas um achado na praia. Agora, esta mulher tinha um nome e um passado que precisava ser reconstruído. Por que seu caminho terminou exatamente aqui, num lugar isolado perto da água, e quem estava por perto naquele momento? Respostas a essas perguntas ainda precisavam ser buscadas. Foi exatamente a partir desse momento que começou uma investigação completa. Sofia cresceu em Olhão, uma pequena mas vibrante cidade costeira para onde no verão chegam turistas e no inverno a vida se torna calma e medida. Lá ela terminou a escola, morava com a mãe e 2 irmãos mais novos. A família nunca foi considerada rica. A mãe trabalhava no mercado, fazia trabalhos de limpeza. O pai havia partido para trabalhar e há muito não retornava. Sofia desde cedo ajudava em casa, não se queixava e tentava assumir parte das preocupações. Os próximos a recordam como uma pessoa prática. Não sonhava com grandes conquistas, mas sempre procurava maneiras de tornar a vida pelo menos um pouco mais estável. Quando completou 20 anos, decidiu se mudar para mais perto de Faro. Lá era mais fácil encontrar trabalho permanente. No início eram pequenos trabalhos, ora no café, ora na loja. Mas tudo mudou quando foi aceita na família Pina. O trabalho na casa parecia muito mais confiável, horário estável, pagamento em dia e, principalmente, atmosfera de confiança. A partir desse momento, a vida de Sofia se tornou previsível. Manhã, caminho para a casa, cumprimento das obrigações, caminhada vespertina de volta. Sem festas, sem companhias barulhentas. Ela se mantinha à parte, mas para vizinhos e colegas parecia uma pessoa calma e equilibrada. A família Pina, na qual ela entrou, parecia típica do subúrbio de Faro. Casa, de 2 andares, com jardim arrumado, território bem cuidado e rotina habitual. Helena, dona da casa, dedicava toda a atenção à família e periodicamente trabalhava remotamente. Seu marido Mateu era uma pessoa prática. Trabalhava numa empresa de construção, frequentemente se atrasava no escritório ou ia aos objetos. Externamente era um casal comum. Pessoas que viviam não ricamente, mas com confiança. Para os vizinhos, eles pareciam um exemplo de vida calma, sem escândalos. Sofia se encaixou no ritmo deles como se sempre tivesse sido parte desta casa. Ela conhecia a rotina. Quando Helena saía, quando Mateu retornava, quando era preciso preparar algo simples ou colocar a casa em ordem. Ela não se intrometia nos assuntos pessoais da família e mantinha distância, o que era valorizado pelos empregadores. Para Helena, ela era uma assistente invisível. Para Mateu, uma pessoa na qual se podia confiar.
E para a própria Sofia, isso era uma fonte de estabilidade. Os parentes diziam que ela mais de uma vez enfatizara. Finalmente sentia confiança de que não ficaria sem recursos. Os vizinhos confirmavam o mesmo. Ninguém jamais viu Sofia participar de conflitos ou discutir alto. Na rua ela sempre cumprimentava, podia trocar algumas palavras, mas nunca se metia em assuntos alheios. Mesmo em Olhão, onde todos se conheciam, a recordavam como uma moça quieta e cumpridora. Ela sabia ser amiga, mas raramente estabelecia relacionamentos próximos. Para ela, o principal era que tudo corresse sem solavancos desnecessários. E foi exatamente nessa tranquilidade que estava essa estranheza. Quanto mais quieta era a sua vida, mais perguntas surgiam quando tudo terminou no barco abandonado no cais. Pessoas que a conheciam não entendiam de onde poderia ter surgido pelo menos algum conflito. Ela não tinha inimigos, não tinha dívidas, não tinha conexões que pudessem envolvê-la em problemas. Por isso, logo após a identificação, a investigação voltou a atenção para seu último local de trabalho. A casa da família Pina se tornou o principal ponto de referência. Era exatamente lá que passavam seus dias. Era exatamente lá que viviam as pessoas que a conheciam mais de perto nos últimos meses. Se fosse para buscar uma explicação, então era preciso começar de lá. E foi exatamente para lá que agora se dirigiu a atenção da investigação. Reconstruir as últimas horas da vida de Sofia se revelou uma tarefa-chave. O quadro se formava a partir de depoimentos, registros e dados telefônicos. A última vez que a viram foi à noite. Na casa da família Pina, tudo correu como sempre. Obrigações habituais, conversas, nenhum evento especial. Por volta das 10h30 da noite, ela terminou os afazeres, se despediu e foi embora. Foi exatamente esse o momento em que ela atravessou uma fronteira invisível, após a qual tudo seguiu por outro cenário. Neste ponto, normalmente a vida continuaria pelo esquema habitual. Sofia caminharia pela rota conhecida, retornaria para casa e já em meia hora poderia estar em casa. Mas naquela noite algo foi diferente. A manhã se tornou o primeiro sinal alarmante. Os parentes começaram a ligar, mas o telefone não atendia. Primeiro pensaram que simplesmente descarregara. Havia casos assim, mas normalmente ela rapidamente encontrava uma maneira de entrar em contato. Sofia nunca desaparecia sem deixar rastro. Ela era considerada uma pessoa pontual e responsável. Se atrasava, sempre avisava. Às 8 da manhã ficou óbvio que havia acontecido algo sério. Ela não retornara para casa, não deixara bilhete, não entrara em contato com nenhum da família. Os parentes verificaram seu quarto. Todos os pertences pessoais no lugar. Não havia sinais de que ela planejasse viajar. Nenhuma roupa para troca. Nenhum dinheiro. Apenas objetos cotidianos que ela levava consigo todos os dias. E tudo isso intensificava a preocupação. Então a mãe se decidiu pelo passo oficial: denúncia de desaparecimento. A polícia reagiu rapidamente. Primeiro verificaram as rotas mais óbvias. Caminho da casa da família Pina até o apartamento de Sofia, pontos de ônibus, lojas, cafés próximos. Nada. Câmeras de vigilância davam apenas quadros fragmentários, onde se via como ela caminhava pela rua em direção ao seu apartamento. Depois disso, o rastro se rompia. O telefone celular permanecia desligado. Nenhuma transação bancária foi realizada. Para os investigadores, isso se tornou um detalhe crítico. A pessoa como que desapareceu no vazio. Começaram os interrogatórios. Questionaram vizinhos, parentes, colegas da casa Pina. Todos diziam a mesma coisa. Sofia não era inclinada a atos bruscos. Ela nunca desaparecia subitamente. Não conflitava. Não viajava sem avisar. Ela não tinha o hábito de sumir mesmo por algumas horas. Tal comportamento não correspondia ao seu modo de vida. Cada novo depoimento intensificava a sensação de que não se tratava de uma saída voluntária. Alguns dias permaneceu a esperança de que Sofia simplesmente se escondesse com alguém, que ela aparecesse sozinha. Mas a esperança foi finalmente destruída pela conclusão dos peritos médicos legistas. Após a descoberta no cais, especialistas estudaram detalhadamente todas as circunstâncias. A conclusão final não deixou dúvidas. Causa da morte:
asfixia. Ao mesmo tempo, no corpo foram fixados sinais evidentes de luta. Esses dados mudaram completamente o quadro. Agora, o desaparecimento não podia ser explicado nem por acidente casual, nem por decisão própria. A partir desse momento, a investigação não tinha mais alternativas. A história oficialmente passou para a categoria de caso criminal. Agora, o objetivo principal, estabelecer quem estava por trás desses eventos e o que exatamente aconteceu naquela noite, quando Sofia pela última vez saiu pela porta da casa da família Pina. O cais onde encontraram Sofia, à primeira vista, parecia um lugar desprovido de qualquer valor. Placas de concreto destruídas, vigas apodrecidas, barcos velhos há muito abandonados pelos donos. Não havia nem pessoas descansando, nem pescadores, nem transeuntes casuais. O território dava a impressão de zona morta onde ninguém aparecia por semanas. Exatamente por isso, a própria descoberta parecia estranha. O que uma jovem mulher poderia estar fazendo lá? Os investigadores entendiam que em tais lugares cada detalhe pode ser decisivo. E embora à primeira vista a área do cais parecesse vazia, foi exatamente aqui que começaram a procurar as primeiras pistas. O território foi cuidadosamente vasculhado. Atenção especial foi dada à estrada de acesso. Ela era estreita, de terra, com sulcos profundos e poças após a chuva. Normalmente, raramente automóveis passavam por ela, e as últimas precipitações deveriam ter lavado os rastros antigos. Mas na terra úmida se preservaram impressões frescas de pneus. Essas impressões se tornaram a primeira descoberta séria. O desenho era nítido. Seu padrão claramente diferia dos pneus dos carros de serviço da polícia. Especialistas notaram. Os rastros foram deixados recentemente. A julgar pela forma e largura da trilha, era um carro de passeio, não um caminhão. A profundidade das impressões mostrava que o automóvel se demorou, ficou algum tempo, e mais um momento importante. A trilha levava exatamente ao próprio cais e depois se virava de volta. Significava que alguém conscientemente veio lá naquela noite e deixou o local. O exame posterior se transferiu para o barco. Por fora, nada em comum. Tábuas apodrecidas, tinta descascada, peças metálicas cobertas de ferrugem. Tais barcos ficavam lá há décadas. Mas por dentro se preservou água da chuva, e exatamente ela podia guardar rastros. A vista era um líquido turvo, misturado com folhas, areia e lixo. Porém, criminalistas coletaram amostras e enviaram para o laboratório. Os resultados das análises foram inesperados. Na água encontraram rastros de sangue. Além disso, especialistas enfatizaram: eram rastros frescos, deixados muito recentemente. Não podiam ser explicados por danos antigos da madeira ou animais. O material biológico pertencia a um ser humano. Isso mudou completamente a percepção do barco. Ele deixou de ser um lugar casual onde Sofia se encontrou e se tornou parte de uma ação cuidadosamente pensada. Comparando os rastros dos pneus e a descoberta no barco, a investigação chegou a uma conclusão importante. Tudo indicava que Sofia não chegou ao cais sozinha. Ela foi trazida para lá. Trouxeram de carro e colocaram no barco já após o incidente. O cais se revelou não o local do próprio crime, mas o local escolhido para a ocultação. Esse detalhe se tornou decisivo. Até esse momento permanecia a possibilidade teórica de que Sofia se encontrasse perto da água casualmente. Agora tal versão caiu definitivamente. No caso, apareceu um motorista desconhecido que tinha transporte, tempo e motivo para trazê-la lá. A partir desse momento, a investigação recebeu um novo vetor. Os investigadores começaram a se concentrar não no próprio cais, mas em quem dirigia o carro naquela noite e por que exatamente esse local foi escolhido para deixar Sofia. Quando os investigadores compararam os dados, ficou óbvio. O último que viu Sofia viva foi Mateu Pina, dono da casa onde ela trabalhava. Exatamente sua versão dos eventos se tornava ponto de partida para toda a investigação. Em tais casos, sempre olham em primeiro lugar para aqueles que estavam por perto nas últimas horas. É lógica simples. Quanto mais próxima a pessoa do desaparecido, maior a probabilidade de que possa saber mais do que diz. Mateu foi chamado para interrogatório oficial.
Seu comportamento desde o início dava a impressão de homem confiante e controlado. Ele imediatamente declarou que à noite tudo foi como sempre. Sofia terminou os afazeres por volta das 10h30, se despediu e foi para casa. Segundo suas palavras, depois disso, ele próprio foi encontrar um amigo. Hora e local, ele indicou claramente. Bar perto do centro de Faro. Ele enfatizou que ficou lá até a meia-noite. E tem uma testemunha que pode confirmar cada minuto. Sua narrativa soava suave, sem detalhes desnecessários e sem hesitações. O protocolo fixou. Mateu apresentou um álibi. O amigo realmente confirmou suas palavras, dizendo que se encontraram no local indicado e passaram a noite juntos. Para a polícia, isso era importante. Se o álibi se revelasse confiável, significava que seria preciso procurar direções completamente diferentes. Mas investigadores experientes entendiam. Versão muito organizada e impecável, em si, motivo para suspeitar. Quando uma pessoa repete a mesma linha sem desvios, isso pode ser sinal tanto de verdade quanto de narrativa preparada antecipadamente. O próximo passo foi apelar para Helena Pina, esposa de Mateu. Seu interrogatório passou em outra tonalidade. Ela confirmava as palavras do marido, mas ao mesmo tempo se permitia reservas. Helena contava que realmente viu como Sofia foi embora à noite. Ela concordava que o marido depois disso deixou a casa. Mas em seus depoimentos, soou um detalhe importante. Ela notou que nas últimas semanas Mateu se comportava estranhamente. Começou a se atrasar mais frequentemente. Apareciam conversas telefônicas que ele tentava conduzir a sós. Às vezes ele parecia nervoso e irritado sem motivo visível. Essas palavras não destruíam seu álibi diretamente, mas criavam uma rachadura na imagem perfeita. A investigação teve a sensação de que a tranquilidade externa da família escondia algo maior. No contexto dessas insinuações, a versão de Mateu deixou de parecer completamente confiável. Afinal, exatamente ele permanecia a última testemunha conhecida que viu Sofia antes de ela desaparecer. No final, os protocolos dos interrogatórios formalizaram a linha-chave. No papel, tudo parecia correto. Álibi confirmado. Esposa não acusa o marido diretamente. Mas no sentido subliminar, exatamente ele se tornava figura exigindo atenção mais atenta. A partir desse momento, Mateu Pina se encontrou no centro da investigação, e exatamente sua versão dos eventos deveria passar verificação através de novas pistas e fatos. Quando Helena, pela primeira vez, pronunciou a frase sobre comportamento estranho do marido, os investigadores imediatamente entenderam. Aqui se esconde algo maior que simples brigas domésticas. Em tais casos, exatamente as pequenas coisas frequentemente se tornam chave. E quanto mais calma soa a voz da testemunha, mais atentamente é preciso escutar que fatos estão por trás de suas palavras. Helena começou com o mais óbvio para ela, com dinheiro. Ela conhecia bem o orçamento familiar. Todas as despesas eles discutiam juntos, e gastos grandes nunca passavam despercebidos. Mas alguns meses atrás, ela começou a notar transferências regulares para um mesmo cartão. As quantias eram insignificantes. 20 euros, 40, às vezes 60. Mas apareciam estavelmente, uma vez por semana ou um pouco mais frequente. No início, ela decidiu que isso estava relacionado ao trabalho do marido. Na área de construção acontecem gastos imprevistos, e ela não fez perguntas. Mas quando as transferências continuaram e Mateu não deu explicação clara, as dúvidas começaram a se transformar em certeza. Ele esconde o destino desses pagamentos. Uma vez ela falou com ele diretamente. A resposta foi evasiva. Dívidas de trabalho, assuntos pessoais pequenos, ajuda a conhecido. Mas nenhum nome, nenhuma situação concreta ele nomeou. E quanto mais Helena tentava esclarecer, mais irritado ficava Mateu. Ele como que queria fechar o tema, não permitindo discussão. Para ela, isso se tornou o primeiro sinal. Tratava-se não de assuntos da empresa, mas de algo pessoal. A segunda observação se revelou ainda mais alarmante. Algumas semanas atrás, Helena usou o carro do marido. No banco traseiro, ela descobriu uma coisa que a inquietou.
Era uma peça de roupa, claramente alheia e completamente não adequada nem por tamanho, nem por estilo à sua casa. Helena conhecia bem o guarda-roupa de toda a família e não tinha dúvidas. Essa coisa pertencia a alguém estranho. Ela cuidadosamente guardou a descoberta porque imediatamente entendeu. Aqui estava escondido um detalhe importante. Mais tarde, quando ela falou com o marido, ele respondeu como se próprio ficasse surpreso. Provavelmente alguém esqueceu. Mas quem exatamente poderia deixar uma coisa em seu carro? Ele não conseguiu nomear nem nome, nem situação. Além disso, ele cuidadosamente desviava a conversa para o lado, como se quisesse tirar esse tema do campo de visão. Para Helena, isso se tornou confirmação definitiva de suas suspeitas. Na vida do marido há uma parte secreta sobre a qual ele prefere ficar calado. Quando todas essas informações chegaram às mãos dos investigadores, o quadro adquiriu escala completamente diferente. Já se tratava não de estranhezas domésticas, mas de fatos diretos indicando conexões ocultas. Transferências regulares para o mesmo cartão pareciam um apoio sistemático. E coisa alheia no carro, como prova material da presença de estranho. Comparando isso com o fato de que exatamente Mateu foi o último que viu Sofia viva, a investigação teve uma linha lógica que exigia verificação. Agora a versão soava assim: Mateu podia ter um romance secreto, e todos os detalhes indicavam que esse romance o ligava exatamente com Sofia. Ela estava por perto todos os dias, tinha acesso ao carro, podia se tornar destinatária dessas transferências. E se essa conexão realmente existia, ela podia explicar muito, desde seu comportamento nervoso até o final trágico. Assim, a investigação teve a primeira hipótese completa sobre o motivo. Isso já não eram simplesmente suposições ou insinuações, mas versão baseada em fatos concretos. O próximo passo foi descobrir como confirmar essa conexão documentalmente e, principalmente, que papel ela desempenhou no fato de Sofia se encontrar no cais abandonado. O álibi de Mateu inicialmente parecia quase inabalável. Ele falava com confiança, forneceu local concreto, tempo, até testemunha pronta para confirmar cada detalhe. No papel, tudo convergia perfeitamente. Mas exatamente isso inquietou os investigadores. Na prática de investigações, isso acontece raramente. Coincidências muito diretas, versões suspeitosamente suaves. E quanto mais repetem a mesma coisa sem menores hesitações, maior a probabilidade de que a narrativa seja ensaiada. Por isso, Mateu foi chamado para interrogatório repetido. Desta vez, seu comportamento notavelmente diferiu do primeiro. Ele ainda falava calmamente, mas por trás dessa calma se lia tensão. Pausas nas respostas se tornaram mais longas. Olhar frequentemente se desviava para o lado, gestos ficaram nervosos. Quando investigadores faziam perguntas esclarecedoras, ele repetia as mesmas formulações como se temesse sair dos limites da linha decorada. Ele novamente contou que à noite Sofia foi embora no horário habitual e ele próprio se dirigiu ao bar onde encontrou um amigo. Lá, segundo suas palavras, ficaram até a meia-noite. Tudo soava tão perfeitamente quanto antes, mas a sensação era diferente. Insegurança se escondia por trás da calma artificial. Depois chegou a vez do amigo. Ele foi interrogado separadamente para excluir a possibilidade de respostas combinadas. O amigo se comportava muito mais confiante. Ele até brincava e parecia descontraído. Ele confirmou. Sim, se encontraram no bar. Sim, passaram lá toda a noite. Mas exatamente em suas palavras se manifestaram detalhes que não coincidiam com a versão de Mateu. Tempo de chegada. Momento-chave. Mateu afirmava que chegou às 22h45 e o amigo assegurava que o encontrou já mais perto das 23h. Pareceria diferença de apenas 15 minutos, mas para a investigação tais divergências têm peso, porque exatamente nesses minutos pode caber o intervalo crítico de tempo quando aconteceu o principal. A próxima discrepância se referia ao momento da saída. Mateu dizia que deixaram o bar quase à meia-noite, às 23h55. O amigo insistia que se separaram mais cedo, por volta das 23h40. Novamente pequena diferença, mas no contexto da investigação, ela se tornava séria.
Tais pequenas coisas são impossíveis de explicar simplesmente por erro de memória. Normalmente, pessoas lembram mais precisamente se se trata de noite-chave, quando depois a polícia e a imprensa fazem perguntas. Para os investigadores, isso se tornou confirmação. O álibi, que à primeira vista parecia férreo, tinha rachaduras. E embora formalmente ainda funcionasse, a confiança nele caiu bruscamente. Agora eles entendiam que confiar nas palavras de duas pessoas era impossível. E mesmo se ambos repetissem confiantemente a mesma linha, os fatos podiam dizer o contrário. Em tais casos, há um único caminho: apelar para dados objetivos. Palavras humanas podem ser coordenadas, mas técnica não comete erros. Câmeras fixam tempo, chamadas deixam marcas, automóveis registram deslocamentos. Por isso a investigação tomou decisão: verificar o carro de Mateu. Exatamente ele podia ter deixado rastros no cais. Exatamente ele podia se tornar elo de ligação entre suas palavras e realidade. Assim o vetor da investigação se deslocou. Se até esse momento tudo girava em torno de depoimentos, agora a atenção se transferiu para provas materiais. E tarefa-chave se tornou descobrir o que mostrará o automóvel de Mateu na noite do desaparecimento de Sofia. O automóvel de Mateu se revelou muito mais importante que quaisquer palavras. Carro. Isso é sempre mais que simplesmente meio de transporte. Ele guarda informação que é impossível apagar com palavras ou substituir por testemunho alheio. Para a investigação, exatamente a técnica frequentemente se torna aquela testemunha silenciosa que não sabe mentir. E agora, exatamente a ela, se voltaram especialistas. O primeiro passo foi a apreensão do computador de bordo. O automóvel não era dos mais novos, mas suficientemente moderno para fixar toda uma série de parâmetros. Tempo de ligação do motor, trabalho dos sistemas e também deslocamentos no espaço. Criminalistas sabiam que em tais dados se pode encontrar não apenas confirmação da rota, mas pequenos detalhes que uma pessoa nunca conseguirá inventar ou repetir igualmente. Primeiro, olharam indicadores básicos e já eles mostraram. Naquela noite, o carro realmente saiu. Tempo de ligação do motor coincidia com aquele intervalo sobre o qual contava Mateu. À primeira vista, tudo se encaixava em sua versão. Mas com análise atenta se descobriu que o automóvel se moveu mais do que se podia esperar, se acreditar nas palavras do dono. Segundo momento, sistema fixou o trabalho dos limpadores. Isso parecia pequena coisa, mas exatamente tais detalhes têm significado. Na noite do desaparecimento realmente chovia. Registros mostraram que limpadores ligavam em tempos diferentes, o que significa: carro se movia sob chuva. Mas, segundo palavras de Mateu, ele quase toda a noite estava no bar. Significava que automóvel deveria ficar imóvel sob cobertura do estacionamento. Essa pequena coisa colocou em dúvida suas palavras. Afinal, técnica confirmou que carro estava na rua e era usado. A próxima verificação se referia aos logs GPS. Esse foi o passo mais esperado, e exatamente ele se tornou decisivo. Na memória se preservou marca sobre o último abastecimento. É importante que o sistema fixou não apenas tempo, mas coordenadas exatas. No mapa apareceu ponto, estação 47. Posto de gasolina comum, dos quais dezenas na região. Mas o significado dele se revelou enorme. Esse posto ficava a apenas 300 metros do cais onde depois encontraram Sofia. Quando investigadores compararam dados, tudo se colocou em seus lugares. Tempo de abastecimento completamente caía no intervalo quando Mateu afirmava que estava sentado com um amigo. Sua versão ruía literalmente por minutos. Ele falava sobre encontro no bar, mas automóvel fixou outro. Viagem ao local que se tornou chave no caso. Para essa investigação, isso se tornou um momento decisivo. Agora se tratava não de divergências em detalhes, mas de refutação direta do álibi. Carro mostrou a verdade. E essa era a verdade contradizendo cada palavra de Mateu. Amigo podia quanto quisesse confirmar sua história, mas técnica não deixava dúvidas. Álibi perdeu toda a força. A partir desse momento, a investigação não tinha mais dúvidas. Mateu conscientemente mentia.
Sua presença no cais naquela noite foi provada por dados objetivos. E agora o caso saía para novo nível. Pergunta: onde ele estava? Foi definitivamente fechada. Mas em seu lugar surgiu outra. O que exatamente ele fazia lá e o que mais escondia da investigação? Exatamente essa pergunta se tornava a principal para a próxima etapa da investigação. O automóvel de Mateu nesta etapa da investigação deixou de ser simplesmente coisa sobre a qual se pode falar de passagem. Para a investigação, ele se tornou participante completo dos eventos. Testemunha muda que guardou em si muito mais verdade que o próprio dono. Se logs GPS já provaram que carro estava no cais, restava verificar. Não foi usado para transporte da própria Sofia. Isso era fundamentalmente importante, porque exatamente tais pistas transformam suposições em provas férreas. Criminalistas começaram o trabalho metodicamente. Em primeiro lugar, verificaram o salão. Visualmente parecia limpo. Estofamentos, tapetes, tudo no lugar, nada suspeito. Mas especialistas experientes sabiam que em casos similares, limpeza frequentemente significa não ordem, mas tentativa de varrer rastros. Por isso, imediatamente aplicaram reagentes especiais, lâmpadas com luz ultravioleta e pós capazes de revelar até rastros microscópicos. Verificavam literalmente cada centímetro. Volante, maçanetas das portas, assentos, tapetes. Resultado apareceu exatamente onde esperavam, no porta-malas. Esse local sempre verificam especialmente cuidadosamente, porque exatamente lá, mais frequentemente, escondem rastros. E realmente, no fundo, mais perto do canto, especialistas notaram manchas microscópicas, tão pequenas que olho humano sem equipamento não as notaria. Teste primário mostrou: isso é sangue. Amostras imediatamente apreenderam e embalaram conforme regras, para excluir quaisquer dúvidas na autenticidade. Paralelamente, investigadores continuaram a trabalhar com linha financeira. Pedidos aos bancos deram confirmação direta das suspeitas de Helena. Por suas palavras, ela via transferências regulares, e agora documentos confirmaram isso. No cartão de Sofia realmente chegava dinheiro de Mateu. Quantias eram insignificantes, mas as próprias transferências se repetiam estavelmente, mês após mês. Isso já não podia ser explicado por casualidade. Para a investigação, isso significava uma coisa. Entre eles, existia conexão constante e oculta. Tudo isso junto se compunha em quadro alarmante. Mas ponto final deveria colocar exame de DNA. Amostras de sangue do porta-malas enviaram para laboratório. Lá, as submeteram à análise abrangente. Primeiro verificaram grupo, depois começaram um procedimento de extração de DNA. Em tais casos, trabalham lentamente, passo a passo, para excluir erros. Resultado chegou após alguns dias e se revelou inequívoco: sangue pertencia a Sofia. Esse momento se tornou decisivo. Agora dúvidas não restavam mais. Automóvel de Mateu não simplesmente se encontrou perto do cais. Nele transportaram Sofia. Seu carro se transformou em elo de ligação entre ele, vítima e local onde tudo terminou. Isso não simplesmente abalou seu álibi. Isso definitivamente destruiu toda a linha defensiva. Assim, 3 elementos se uniram em uma corrente: local, cais, técnica, automóvel, pessoa, Mateu. A eles se acrescentava também conexão financeira. Transferências para cartão de Sofia documentalmente confirmavam seus relacionamentos. Esse foi aquele momento quando a investigação recebeu base inquebrantável para acusações. Pergunta: estava ele envolvido? Desapareceu definitivamente. Resposta foi dada pelo laboratório, extratos bancários e depoimentos da técnica. Agora restava entender o principal: como exatamente se desenvolveram eventos daquela noite e o que aconteceu entre Mateu e Sofia nas últimas horas. Exatamente essa pergunta se tornava central para a próxima etapa da investigação. Apesar de a investigação já ter base probatória sólida contra Mateu, o trabalho dos investigadores nunca se constrói sobre uma linha. É importante não apenas resultado, mas o próprio processo. É preciso considerar cada detalhe, cada versão possível, para depois no tribunal defesa não poder declarar que polícia perdeu alguém mais.
Exatamente por essa razão, nos materiais do caso apareceu nova pessoa. Vizinho da família Pina, João. Seu nome pela primeira vez soou no protocolo após depoimentos de Helena. Ela confessou que exatamente ele a ajudava naquele período quando relacionamentos na família rachavam nas costuras. Ele a escutava, dava conselhos e, como notou a própria Helena, ele manifestava clara simpatia. Para a investigação, isso foi suficiente para pelo menos verificar seu envolvimento. Experiência sugere: às vezes, figuras de segundo plano inesperadamente se tornam chave. À primeira vista, João podia ter motivo, ciúme, desejo de destruir casamento de Helena e Mateu, aspiração de liberar para si lugar ao lado de mulher que lhe parecia vulnerável e solitária. E embora isso parecesse cenário pouco provável, excluí-lo era impossível. Investigadores chamaram João para interrogatório. O protocolo fixava cada detalhe. Ele não começou a negar o óbvio. Reconheceu que a Helena sentia simpatia e que realmente estava perto dela nos dias difíceis para ela. Ele até confessou que às vezes entrava na casa deles para ajudar na economia. Mas quando a conversa chegou a Sofia, ele bruscamente rejeitou quaisquer suposições. Segundo suas palavras, ele nunca se comunicou com ela proximamente, e muito menos tinha relação com seu desaparecimento. Seu tom era firme, sem emoções desnecessárias, mas investigadores sabiam. Tais palavras pouco significam sem confirmação. Exatamente por isso começaram a verificar seu álibi. João disse que naquela noite estava no centro da cidade, onde se encontrava com amigos num pequeno café. Diferentemente das versões de Mateu, aqui tudo se verificava rapidamente. Câmeras de vigilância no estabelecimento guardaram gravações nas quais se vê: João realmente estava presente lá toda a noite. No quadro, ele estava sentado com companhia, conversava, e depois, junto com eles, deixou o café. Tempo na gravação completamente coincidia com o indicado em seus depoimentos. Esses materiais imediatamente tiraram tensão em torno de seu nome. Pistas mostraram: ele fisicamente não podia estar no cais no momento do desaparecimento de Sofia. Seu álibi se confirmou não apenas por palavras de testemunhas, mas por fontes independentes, gravações de videovigilância. Para a investigação, isso foi argumento decisivo. Mas é importante notar que o próprio fato de verificação de João teve significado estratégico. Mesmo se sua versão parecia fraca, era preciso verificá-la para excluir quaisquer dúvidas. Isso deu à investigação estabilidade adicional. Nos materiais do caso agora se fixava: versão com participação do vizinho não se confirmou, e ela está oficialmente fechada. E nisso estava resultado-chave. Pista falsa foi completamente trabalhada e retirada da agenda. Agora a investigação tinha um foco: figura de Mateu. Todas as linhas novamente se fecharam em torno dele. Significava que a próxima etapa da investigação deveria mostrar não apenas sua presença no cais, mas revelar o que exatamente aconteceu naquela noite e que ações levaram ao desfecho trágico. A esse momento, a investigação já segurava nas mãos conjunto inteiro de pistas pesadas: automóvel, rastros no local do crime, transferências de dinheiro. Pareceria que quadro quase se formou. Mas restava um detalhe faltante sem o qual não se podia construir a acusação completa: motivo. Para que tudo isso? O que movia a pessoa que externamente parecia homem de família completamente comum, trabalhava, vivia em casa próspera e não se destacava da multidão? Responder a essa pergunta se podia apenas de uma maneira: olhar em sua vida pessoal. E no mundo moderno, vida pessoal quase sempre se guarda no telefone. Especialistas em criminalística digital começaram a trabalhar com dispositivos apreendidos. Esse processo, não rápido, minucioso, exigindo paciência. Cada linha apagada, cada arquivo escondido na memória pode ser decisivo. E gradualmente, nas mãos da investigação, começaram a aparecer mensagens que Mateu tentava apagar. Correspondências restauradas abriam porta para aquela parte de sua vida que ele cuidadosamente escondia dos circundantes. Primeiro, nada em comum. Notas curtas, esclarecimentos sobre economia, frases protocolares, como entre empregador e empregada. Mas quanto mais longe, mais óbvio se tornava. Não se trata de correspondência formal,
Com o tempo, mensagens mudavam. Lá apareciam palavras de gratidão. Depois, reconhecimentos pessoais que saíam longe dos limites da ética de trabalho. Diálogos se tornavam mais calorosos. Neles transparecia apego emocional. Investigadores folheavam centenas de linhas de texto e diante deles se desenrolava a história de relacionamentos, encontros secretos, reconhecimentos, planos, queixas um ao outro. Sofia dividia seu humor. Contava que era difícil esconder tudo isso. Mateu respondia, prometia, jurava, mas passos reais não empreendia. E exatamente nisso está a essência. Para ele isso era jogo no limite, maneira de fugir do cotidiano habitual, mas ele claramente não queria ir adiante. Para ela isso se tornava algo maior, e especialmente importantes se revelaram últimas semanas da correspondência. Lá já não havia leveza anterior. Lá se sentia peso. Sofia cada vez mais frequentemente escrevia sobre estar cansada de esperar, cansada de suas promessas eternas. Ela exigia clareza. Em uma das mensagens dizia diretamente: ou você decide, ou eu conto tudo. Em outra, insinuava que esconder adiante não fazia sentido. Com cada linha, assim, pressão sobre Mateus se intensificava. Ele entendia. Cedo ou tarde, esse segredo sairia à luz. Para a investigação, isso se tornou chave. Eis ele. Aquele conflito interno capaz de quebrar até pessoa externamente calma. De um lado, família, esposa, reputação. Do outro, Sofia, que já não ia se contentar com o papel de sombra. Ela exigia reconhecimento, exigia que ele fizesse escolha. E essa escolha para ele significava a perda de tudo. Especialistas apresentaram correspondência restaurada aos investigadores, e a partir desse momento, dúvidas não restaram. Isso não é casualidade, não coincidência e não alguma história alheia. Entre eles havia romance que há muito deixou de ser diversão secreta. Ele se tornou ameaça, e onde há ameaça, há motivo. Agora, quadro parecia íntegro. Mateu tinha meios. Carro que entregou Sofia ao cais tinha possibilidade, lacunas no álibi e deslocamentos fixados. E havia razão, medo de exposição, medo de perder família e tudo que construiu. Exatamente esse medo se tornou impulso. Para a investigação, isso foi avanço. Eles finalmente receberam aquela parte faltante do quebra-cabeça que transforma conjunto de pistas em acusação organizada. Mas restava próximo passo: restaurar aquela noite até detalhes, entender seu ritmo, passo a passo, para mostrar exatamente como se desenvolveram eventos e ao que levaram. Quando todas as pistas encontradas foram reunidas em caso único, ficou claro: momento para a conversa decisiva chegou. Investigação não podia arrastar mais. Era preciso ver como se comportará Mateu quando diante dele colocarem tudo: documentos, registros digitais, fotografias e depoimentos. Em jogo estava não apenas seu álibi, mas toda a sua versão dos eventos. Interrogatório passou em gabinete especialmente preparado. Quarto sem janelas, paredes cinzas, mesa metálica e 2 cadeiras. Atmosfera criada para pressão, nada distrai, nada suaviza. De um lado, investigador, experiente e frio. Do outro, Mateu, tentando manter calma. Primeiros minutos pareciam previsíveis. A quaisquer perguntas ele respondia confiantemente, repetia o que dizia antes. Ele supostamente passou a noite com um amigo, voltou para casa tarde. Sobre desaparecimento de Sofia soube apenas no dia seguinte. Mas desta vez conversa se construía diferentemente. Investigador não interrompia e não discutia. Ele espalhava pistas na mesa, uma após outra, como cartas em jogo onde um lado tem todos os trunfos. Primeiro, extrato por GPS. Lá se vê que automóvel se movia naquela noite e parou perto do posto que ficava a apenas algumas centenas de metros do cais. Mateu reagiu contidamente, disse que não lembra, que possivelmente carro pegou alguém outro. Próxima pasta. Fotografias do porta-malas.
Imagens ampliadas de microvestígios de sangue, com conclusão laboratorial ao lado. Lá preto no branco. Perfil genético coincide com o DNA de Sofia. Após essas palavras, no quarto chegou pausa. Mateu desviou o olhar, mas novamente pronunciou que isso é erro dos especialistas. Então, na mesa, colocaram correspondências restauradas. Lá não havia lugar para ambiguidade. Reconhecimentos, encontros, ameaças de revelação dos relacionamentos. Investigador lia em voz alta alguns fragmentos, e voz soava especialmente dura, porque eram não números secos e relatórios, mas palavras pessoais que o próprio Mateu outrora escreveu. E negá-las era impossível. Mesmo assim, ele continuava a se segurar. Ele insistia que correspondência tirada do contexto, que pistas interpretam incorretamente. Sua estratégia era simples: arrastar tempo e não reconhecer nada. Mas exatamente aqui foi preparado o último golpe. Na porta entrou seu amigo, aquele mesmo que até isso confirmava a álibi. Sentaram ao lado. Rosto nele estava tenso. Mãos tremiam. Investigador o avisou diretamente. Depoimentos falsos. Isso é responsabilidade criminal. Ou ele fala a verdade, ou se encontrará no banco dos réus ao lado de Mateu. Nenhum amigo está pronto para sacrificar própria liberdade pelo segredo alheio. E nesse momento, a defesa de Mateu desmoronou. Amigo confessou. Sim, ele mentiu. Sim, eles antecipadamente combinaram sobre versão. Na realidade, ele não viu Mateu naquela noite. Todos os depoimentos foram invenção para apoiá-lo em escândalo familiar. Após essas palavras, no gabinete ficou quieto. Mateu não restaram pontos de apoio. Seus últimos argumentos, seu álibi férreo, tudo isso desmoronou diante dos olhos. O investigador não levantava mais a voz. Ele apenas olhava diretamente e silenciosamente. E esse silêncio se revelou mais pesado que quaisquer palavras. Agora a situação mudou completamente. Mateu se encontrou numa armadilha da qual não havia saída. Perguntas: onde ele estava? Mente. Se fecharam definitivamente. Restava à investigação passar ao próximo passo. Descobrir o que exatamente aconteceu naquela noite e como se desenvolveram eventos do começo ao fim. Reconhecimento do amigo sobre álibi mentiroso já por si só se tornou choque. Mas isso foi apenas começo. Investigadores entendiam que ele pode ter ainda informação que escondia, temendo se envolver mais profundamente. E quando viu que silêncio não salvava mais, ele se decidiu contar o que até isso guardava consigo. Essas palavras se revelaram chave para toda a história. Ele comunicou que na noite do desaparecimento de Sofia realmente recebeu ligação de Mateu. Já era bem depois da meia-noite, e ligação o pegou de surpresa. Voz do outro lado estava tal que ele antes não ouvira. Nervosa, confusa, quase histérica. Mateu falava incompreensivelmente, mas algumas frases se gravaram na memória. Isso saiu de controle? Preciso ajudar a resolver. Não darei conta sozinho. Essas palavras soavam não como pedido de apoio, mas como sinal SOS. Pessoa claramente se encontrou em situação que ameaçava seu futuro. Amigo confessou que naquele momento não entendeu sobre o que concretamente se tratava, mas pela entonação ficou claro. Aconteceu algo sério, muito sério para poder fechar os olhos. Ele algumas vezes perguntou novamente, mas Mateu evitava a especificidade. Ligação durou pouco mais de 1 minuto. Depois conexão se interrompeu. Após algum tempo, Mateu ligou novamente. 3 ou 4 tentativas seguidas, mas ele já não atendeu. E exatamente isso se tornou razão pela qual no dia seguinte combinaram sobre Lenda. Mateu precisava de cobertura e amigo, não entendendo todo o quadro, decidiu ajudar. Investigadores verificaram esses depoimentos. Foram levantados dados do operador celular. E tudo coincidiu. Naquela mesma noite do telefone de Mateu realmente saiu chamada para número de seu amigo, exatamente no tempo indicado. Log fixou duração: 76 segundos.
Depois disso, realmente seguiam algumas tentativas de ligação que ficaram sem resposta. Essa especificação completamente confirmou palavras da testemunha e retirou menores dúvidas de que conversa foi. Para essa investigação, esse detalhe se revelou decisivo. Afinal, se antes se podia dizer que Mateus se encontrou no epicentro dos eventos casualmente, agora tudo parecia diferente. Primeira coisa que ele fez após Sofia parar de dar sinais de vida. Isso não é ligação para a ambulância, não apelo à polícia e não tentativa de esclarecer à esposa a situação. Sua primeira ação, ligação para amigo com pedido ajudar a resolver problema. Esse comportamento indicava compreensão completa do que acontecia e desejo de esconder fatos. No interrogatório, o amigo confessou que após essa ligação não duvidava. Mateus esconde algo. Mas então ainda esperava que se tratasse de alguma briga familiar e por isso concordou com depoimentos falsos. Agora, quando fatos se uniram, ficou claro que se tratava de coisas muito mais pesadas. Para a investigação, isso se tornou ponto de não retorno. Pistas do local do crime, resultados de exames, correspondência, transferências financeiras, tudo isso já ligava Mateus com Sofia. Mas ligação para amigo se tornou aquele elemento que completou o quebra-cabeça. Ele mostrava intenção de esconder verdade desde primeiros minutos. Isso não era simplesmente participação em eventos trágicos. Isso era decisão consciente de varrer rastros. Assim, pergunta sobre suas intenções na noite do desaparecimento de Sofia definitivamente se esclareceu. Investigadores não adivinhavam mais como ele agia depois. Eles receberam confirmação direta de que desde o início ele escolheu o caminho de ocultação, e isso abriu estrada para a próxima etapa, para a restauração completa da sequência de eventos e compreensão do que exatamente aconteceu naquela noite que para sempre mudou a vida de toda a família Pina. Ao momento quando investigadores reuniram todas as pistas juntas, negar óbvio se tornou impossível. Mateus não restou espaço para manobra. Seu álibi falso foi destruído por reconhecimento do amigo. Correspondências e transferências bancárias mostravam ligação com Sofia. Exame confirmou presença de seus rastros em seu carro. E golpe final foi que ele, primeiro de tudo, tentou esconder o acontecido e não procurar ajuda. Em tal situação, estratégia de negação total não funcionava mais. E então, Mateus deu passo ao qual até isso não se decidia. Ele falou. Suas palavras não eram espontâneas. Era visível que dentro de si ele preparava essa versão. A construía para apresentar acontecido na luz necessária. Ele começou com um reconhecimento. Romance com Sofia existia, e esconder isso não fazia mais sentido. Ele disse que relacionamentos deles eram complexos, que não eram similares à aventura despreocupada como podia parecer de fora. Segundo suas palavras, Sofia exercia pressão sobre ele. Exigia que se determinasse e fizesse escolha, ficar com família ou ir por causa dela. Adiante, ele passou aos eventos daquela noite. Por sua versão, se encontraram para a conversa. Em algum momento, o diálogo passou a tons elevados. Sofia exigia clareza. Ele se esquivava de resposta direta. Ele afirmava que discussão foi brusca, mas não prolongada. Momento-chave se tornou seu gesto. Ele disse que a empurrou, não querendo mais ouvir acusações. Sofia perdeu o equilíbrio, caiu e se feriu. Exatamente esse momento ele chamava de casualidade. Trágica, mas casualidade. Ele dizia que primeiro pensou que ela voltaria a si. Esperou alguns segundos, mas nenhuma reação seguiu. E então, como afirmava, se apoderou dele pânico. Segundo suas palavras, não conseguiu pensar racionalmente. Seu primeiro pensamento foi não sobre como ajudar Sofia, mas sobre que tudo se descobriria. Esposa saberia sobre traição, reputação destruída, família se desfará. Exatamente esse medo se tornou, segundo suas palavras, razão das ações posteriores. Ele descreveu como em perplexidade decidiu transportar Sofia para outro lugar. Colocou no automóvel e foi em direção ao litoral. Kais escolheu porque sabia. Lá quase não há pessoas e ninguém o notará. Adiante colocou na barca velha, calculando que tudo pareceria acidente. Ele confessou que exatamente ele fez isso, mas todo o tempo insistia que morte de Sofia não foi premeditada.
Investigadores escutavam atentamente, fixavam cada detalhe, e embora muito coincidisse com pistas encontradas, rastros de sangue no carro, tempo de deslocamentos, próprio local, divergência-chave permanecia. Por versão de Mateu, isso foi casualidade trágica. Por versão da investigação, conflito que terminou fatalmente por causa de suas ações. Esse reconhecimento se tornou decisivo. Não foi completo e sincero, mas fechou uma das perguntas mais importantes da investigação. O que fez Mateu após o incidente? Agora essa linha estava clara. Ele reconheceu que tentou esconder fato do incidente e fazê-lo passar por acidente. Mas suas palavras deixaram a investigação e tribunal nova tarefa: determinar onde termina a casualidade e começa a intenção. Exatamente isso cabia decidir já no tribunal. Quando à disposição da investigação se encontrou versão completa dos eventos da boca de Mateu, caso passou à fase final, verificação de cada sua palavra na prática. Experimento investigativo. Isso não é simplesmente formalidade. Isso é espécie de exame para suspeito, no qual cada pequena coisa, cada gesto e cada movimento podem confirmar ou completamente destruir sua versão. Era importante não apenas ouvir, mas ver como Mateu explica suas ações. E, principalmente, entender quão elas concordam com pistas já coletadas no caso. Para experimento, recriaram todas as condições daquela mesma noite. Primeiro, casa onde se desenrolava a briga. Investigadores cuidadosamente fixaram de que ponto Mateu começou a mostrar sequência. Ele indicou o quarto, local concreto onde, segundo suas palavras, aconteceu o conflito. Seus movimentos eram polidos, como se antecipadamente ensaiasse, mas observadores chamavam a atenção. Ele estava muito calmo. Nem sombra de agitação, nem tentativa de acrescentar detalhes. Como se fossem não lembranças, mas cenário antecipadamente construído. Depois, ele demonstrou de que maneira transferiu Sofia para carro. Para isso, usaram um manequim para que a reconstrução fosse maximamente realística. Mateu mostrou como a deitou no banco traseiro, cobrindo com sua jaqueta. Investigadores notaram que esse momento completamente coincidia com o que descobriram durante o exame do carro. Rastros no tecido e manchas que criminalistas fixaram antes. Após isso, começou a segunda parte. Viagem. O grupo investigativo saiu pela mesma rota pela qual, segundo dados GPS, se movia automóvel na noite da tragédia. A estrada passava pelo centro da cidade, depois virava para a periferia e adiante ia para Embarcadouro. Todas paradas, incluindo o posto, coincidiam com informação extraída do computador de bordo. Até pequeno detalhe, trabalho dos limpadores naquele minuto quando começava a chuva, se revelou confirmado. Isso se tornou prova indireta de que carro realmente era usado exatamente naquele intervalo de tempo sobre o qual falava Mateu. Culminação do experimento se tornou cais. A atmosfera lá era tensa. Barca vazia, água, porto quieto. Tudo isso pressionava participantes. Mateu mostrava como, segundo suas palavras, decidiu se livrar de Sofia. Demonstrou de que maneira a transferiu para a barca, como moveu a embarcação para a água e a deixou flutuar. Investigadores atentamente observavam, comparando suas ações com o que descobriram na realidade. E quadro coincidia. Cada movimento, cada rota e cada detalhe se encaixavam na lógica geral do caso. Não obstante, observadores não podiam não notar. Nessas ações se sentia sequência fria. Tudo parecia muito pensado para ser resultado de pânico. Não se parecia com pessoa que se encontrou em choque. Ao contrário, eram passos daquele que cuidadosamente constrói estratégia. E exatamente esse momento acrescentou ao caso ainda mais peso. Reconstrução mostrou que a versão de Mateu é fisicamente possível. Além disso, ela completamente coincidiu com pistas, impressões, rastros de sangue, logs, GPS e transferências bancárias. Mas, ao mesmo tempo, ela desnudou contraditoriedade interna. Palavras sobre casualidade não se combinavam com a organização extrema de suas ações. Isso já não é ato de pânico, mas ocultação planejada. Quando o experimento se completou, a investigação não tinha mais dúvidas. Todas as linhas convergiam em um ponto. A versão de Mateu foi verificada e reconhecida verossímil em detalhes.
Mas exatamente esses detalhes provavam sua culpa. O caso estava definitivamente pronto para a transmissão ao tribunal. Lá restava apenas uma coisa: qualificar atos e determinar que punição levará a pessoa cujas ações destruíram vida de várias pessoas imediatamente. Quando materiais do caso foram coletados e sistematizados, chegou o momento que todos esperavam: sessão judicial. Exatamente aqui, na sala do tribunal, história definitivamente deixa de ser versão investigativa e se transforma em fato jurídico. A atmosfera era tensa, até opressiva. No centro, figura de Mateu. Ele estava sentado na sala, externamente tentando manter calma, mas cada seu gesto, cada movimento revelavam tensão nervosa. Em seu rosto, como que congelou a expressão de pessoa condenada que entende. Agora seu destino está nas mãos de jurados e juiz. O processo começou com posição da acusação. O promotor construiu quadro para que cada prova se tornasse tijolinho na parede monolítica da culpa. Ele falava sobre mentira, sobre álibi falsificado, sobre dados GPS que destruíram a história de Mateu, sobre rastros encontrados de sangue no carro que coincidiram com o DNA de Sofia. Adiante soava a correspondência. Tecido vivo de seus relacionamentos no qual se traçava tanto romance quanto conflito crescente. O promotor insistia: isso não é casualidade, mas resultado de relacionamentos tensos e ações conscientes. Mas defesa escolheu outra tática. Advogado de Mateu tentava levar ao tribunal ideias sobre casualidade trágica. Ele construía discurso em torno de que conflito podia levar a empurrão não premeditado, e consequências disso assustaram o acusado. Acento principal se fazia em seu estado: pânico, perplexidade, medo de exposição. Sim, ele escondeu o acontecido, mas fez isso de horror e não de cálculo frio. Exatamente nisso insistia defensor. Sala escutava ambos lados e tensão crescia. De um lado, diante de todos estavam fatos irrefutáveis: mentira, rastros, transferências de dinheiro, rotas. Do outro, fator humano, fraqueza, indecisão, pânico. O tribunal deveria determinar como esses dois olhares sobre eventos se relacionam com letra da lei. Episódio importante se tornou a apresentação do amigo de Mateu que, como lembramos, inicialmente lhe forneceu álibi falso. No tribunal ele contou tudo como foi, sobre ligação noturna, sobre pedido a ajudar a esconder rastros, sobre como o próprio se viu envolvido nessa história. O tribunal percebeu seu reconhecimento como prova de papel secundário, e exatamente isso o salvou de privação real de liberdade. Quando o processo chegou ao final, chegou o momento que todos esperavam: anúncio da sentença. Juiz, ouvindo todos os argumentos, reconheceu Mateu culpado de causar morte por negligência e também em ocultação intencional de rastros. Suas ações foram qualificadas como crime grave, mas sem sinal de assassinato premeditado. Sentença soou como ponto: 8 anos de privação de liberdade em instituição correcional. Seu amigo recebeu pena condicional, punição simbólica refletindo sua participação, mas reconhecendo também fato de cooperação com investigação. Com essa sentença, a história como que se completou, mas no ar permaneceu sedimento. Justiça se realizou, naquela forma que o tribunal determinou, mas sensação de clareza completa não veio, porque por trás de formulações secas por negligência e ocultação se escondia drama humano no qual já era impossível devolver tempo atrás. À frente restava apenas uma coisa: vida após tribunal, vida com essa sentença, vida dividida em antes e depois. Quando o tribunal pronunciou a última palavra e jornalistas transferiram a atenção para novos escândalos, parecia que a história chegou ao final. Mas para aqueles que estavam nela realmente envolvidos, nenhum final chegou. Sentença e linhas secas do protocolo apenas colocaram um ponto no caso criminal. Para vivos, tudo apenas começava. Helena, ainda recentemente esposa de homem respeitado na região, agora se encontrou no centro de atenção atenta. Em seus olhos, cansados e apagados, como que congelou culpa. Embora oficialmente ninguém a acusasse de nada,
Ela não podia mais ficar perto de pessoa cujo nome se tornou símbolo de traição e tragédia. Entrando com pedido de divórcio, deixou casa onde cada canto lhe lembrava da mentira que involuntariamente dividia. Primeiro aos vizinhos parecia que divórcio. Isso é apenas formalidade, tentativa de se afastar do escândalo. Mas logo ficou claro. Sua vida estava destruída, não menos que vida daqueles que perderam Sofia. Casa da família Pina venderam quase imediatamente. Nela não soavam mais vozes, não batiam portas, não se ouvia zumbido habitual de pequenas coisas domésticas. Casa como que morreu, e depois suas paredes passaram para novos proprietários que por longo tempo tentavam não contar onde moram. Vizinhos, quando passavam perto, lançavam olhares oblíquos e cada vez na cabeça surgia: é aquela mesma casa. A habitação se tornou não simplesmente lugar, mas símbolo silencioso de como o cotidiano pode em um instante se virar pesadelo. A família de Sofia vivia na sombra da perda. Pais como que envelheceram 10 anos. Sua fala se tornou lenta. Nos movimentos apareceu constrangimento. Aqueles que os conheciam antes notavam. Vida como que saiu de seus olhos. Sim, continuavam a existir. Levantavam de manhã, iam à loja, cumpriam rituais habituais. Mas tudo isso era casca vazia. Dentro restava apenas buraco que se abria. Para eles, história nunca foi sobre tribunal, leis ou justiça. Ela foi sobre filha que não há mais e que não poderão abraçar, ouvir sua voz, sentir sua presença. Sua dor se tornou eterna. Ela não se manifestava em gritos ou emoções tempestuosas. Era silêncio, surdo e pressionante. Silêncio do qual arrepio na pele daqueles que vinham expressar condolências. Em sua casa não ligavam mais música, não se reuniam à mesa em grandes companhias. Vida se reduziu ao mínimo. Viviam não por si, mas como se no automático. Vizinhos e conhecidos discutiam o acontecido ainda há longos anos. Nas ruas da cidade não se acalmavam conversas. Alguém tinha pena de Helena, vendo nela a vítima que se encontrou perto de monstro. Alguém, ao contrário, a considerava cúmplice, mesmo que passiva. Opiniões se dividiram, mas uma coisa unia todos. Essa história se gravou na memória coletiva. Quando chegava a conversa sobre casos barulhentos, o nome de Sofia soava invariavelmente. Sua vida e morte se tornaram parte do folclore local. Lenda terrível que transmitiam de boca em boca, confundindo detalhes, acrescentando novos rumores, mas preservando o principal, sensação de horror diante de que similar pode acontecer com cada um. E se olhar mais amplamente, então a história de Mateu e Sofia se transformou em lembrete visual. Tragédias raramente acontecem subitamente. Mais frequentemente crescem de pequenas coisas, de não dito, de engano, de desejo de manter rosto a qualquer preço. Transferências secretas, encontros escondidos, correspondência que tentavam apagar. Tudo isso eram passos minúsculos em direção ao abismo. Cada passo parecia insignificante, mas juntos formaram trilha pela qual Mateu ia ao encontro da catástrofe. O tribunal o reconheceu culpado, colocou selo no caso e pronunciou sentença. Mas justiça são apenas letras frias da lei. O preço humano sempre é muito maior. Destinos destruídos, famílias, casas, ruas. Tudo isso permanecerá com aqueles que se encontraram perto, para sempre. E talvez o mais pesado nessa história, consciência de que tudo podia ser diferente. Se ele confessasse antes, se ela não confiasse nele, se perto se encontrasse alguém que parasse essa corrente. Mas vida não tolera modo subjuntivo. Ela deixa apenas consequências. Essa história se tornou símbolo de que mentira e fraqueza podem ser muito mais destrutivas que qualquer intenção má. Porque intenção se pode prever, e fraqueza, não. Ela brota imperceptivelmente nas rachaduras dos relacionamentos e cedo ou tarde quebra tudo ao redor. E eis por isso, mesmo quando o tribunal há muito fechou o caso, sua sombra permaneceu. Na memória das pessoas, nos destinos das famílias, em cada passo por aquela rua onde ficava a casa da família Pina.
História terminou no papel, mas na realidade continua vivendo, como lembrança de que por mentira sempre é preciso pagar, e às vezes pelo preço mais terrível.